Bom dia, turminha! Vamos lá realizar hoje nossa avaliação de Geografia integrada a Ciências, do segundo bimestre. Vocês vão começar aí preenchendo o cabeçalho com a data de hoje, 24/6/2021, o nome de vocês completo e o nome da tia também completo, ok? Vamos ler o texto, Conservação Ambiental do Espaço Rural, e responder aí as questões, ok? Leia o texto abaixo e observe como as unidades de conservação contribuem para a manutenção dos recursos naturais a longo prazo. Vamos compreender também a importância de utilizar os recursos naturais de modo sustentável. Conservação ambiental no espaço rural. Você sabe o que é uma unidade de conservação? A unidade de conservação é uma área de proteção ambiental instituída pelos governos. Na formação das propriedades rurais, ou seja, das fazendas, das chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa para dar lugar às plantações e às paisagens. No entanto, em muitas propriedades rurais, ainda restam algumas áreas de mata nativa. O que seria mata nativa, crianças? Mata original, que não sofreu alterações, certo? Com diversas espécies de animais e vegetais. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação, chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela é representada pelas letras RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Qual é o objetivo dessa unidade de conservação chamada aí Reserva Particular do Patrimônio Natural? Ela assegura a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade, O que significa isso? Utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, Para quê? Por quê? Qual a finalidade disso? Para que as futuras gerações possam utilizá-los, Organizar a ocupação da prosperidade para ajudar na recomposição de áreas degradadas, promover a conservação da biodiversidade. O que seria essa biodiversidade? Diversidade das espécies de seres vivos existentes em determinado local. Então, essa também promove essa conservação da biodiversidade das espécies de seres vivos existentes ali, ok? Então, crianças, como vimos aí diversas vezes nos nossos trabalhinhos sobre o meio ambiente, vamos preservar, Então, o que vocês vão fazer após a leitura, desse textinho? Responder algumas questõezinhas. Letra A. O que é uma unidade de conservação? Então, nós vimos, que a unidade de conservação é uma área de proteção ambiental, não é mesmo? E ela foi instituída por quem? Pelos governos. E o que significa a utilização sustentável dos recursos? A tia disse para vocês, Significa utilizar os recursos sem esgotá-los, isso mesmo. Letra C. É importante que os proprietários rurais conservem a natureza do espaço rural? Sim, crianças? É muito importante. Por quê? Por quê? O que a gente viu lá? Para que as gerações futuras também possam utilizar desses recursos, não é mesmo? Então, coloquem aqui para ti, certinho? Bem facinho, Tá tudo no texto. Questão 2. Leia. O trabalho de preparar a terra, plantar e colher chama-se agricultura. Os principais produtos agrícolas do Brasil são arroz, mandioca, soja, batata, café, feijão, laranja, tomate, milho e cana-de-açúcar. Há 2 nomes para definir pessoas que trabalham na terra. Complete os espaços com os nomes. Então, a gente tem 2 nomes que definem o trabalhador do campo, o trabalhador rural.
Quais são eles? Veja que aqui já temos algumas letrinhas, né, para começar aí esses nomes. Escrevam para a tia o nome dessas pessoas que chamamos aí, que trabalham na terra, né, com a agricultura. Questão 3. Observem a imagem. Então, crianças, nós temos aqui a imagem, né? Você vai observar ela e responder a questãozinha A e B. A imagem mostra uma paisagem no campo. Então, a gente já sabe que é uma paisagem do campo. Que elementos existentes nessa paisagem justificam essa alternativa? Então, o que a gente vê aqui nessa paisagem que a gente pode afirmar que é uma paisagem do campo? É só vocês escreverem aqui na letrinha A. B. Quais são as atividades predominantes em lugares como esse? Nós falamos, né? Quais são elas? O trabalho com a plantação, como que ele chama? E o trabalho aí da criação de gado, como que ele chama também? Só você escrever essas duas atividades aqui, certo? Bem facinha. Agora vamos para a questão 4. Questão 4. No sítio do Chico Bolacha, tudo se acha. Descubra alguns tipos de criações e plantações que há por lá. Então, aqui no sítio do Chico Bolacha, nós temos aqui a criação de abelhas. Como que é o nome da criação de abelhas? A gente tem lá no caderninho. E aqui também tem a dica, ó, tá embaralhado, mas nós temos o nome aqui da criação de abelhas. Aqui também ele cria algumas aves. Como que é o nome dessa criação aqui? Coloquem nesse quadrinho. Criação de rã. Como que é o nome? Tá embaralhada as letrinhas. É só você escrever aqui. Ele também planta o quê? Ó, só escrever aqui. Tem outra plantação e mais uma plantação aqui. É só você escrever o nome dessas criações e dessas plantações. Certinho? Nós temos aqui, ó, 3 nomes de criações e 3 nomes de plantações, certo? Não esqueçam de caprichar na pintura aí dos desenhos, tá bom, crianças? É uma avaliação. A pintura também vale nota. Questão 5. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos a coluna, né, com os números. 1, agricultura de subsistência. 2, agricultura comercial. 3, solos férteis. 4, produtos in natura. Então, o que é agricultura de subsistência? São verduras, legumes e frutas? Possui nutrientes que ajudam no crescimento das plantas? É aquela em que a produção agrícola destina-se ao comércio? É utilizada para o consumo da família como o cultivo de vários produtos? Então, você vai relacionar o que for agricultura de subsistência, 1. O que for agricultura comercial, 2. O que for solos férteis, 3. E o que forem produtos in natura, 4. Ok? Questão 6. Começando agora a nossa avaliação de ciências, certo? 6. Relacione cada animal às suas características. Nós temos aqui um coelho, que é o número 1, um gavião, né, que é o número 2, e um peixe, que é o número 3. Então, qual deles? Nada. Aí você põe 1, 2 ou 3. Qual deles salta, qual voa? Qual tem o corpo coberto de penas? Qual tem o corpo coberto de pelos? Qual tem o corpo coberto de escamas? Qual vive em ambientes terrestres? Qual vive em ambientes aquáticos? E qual vive em ambientes aéreos? É só você responder usando os números, certinho? O conjunto de alimentos que um animal consome habitualmente chama-se regime alimentar. Quanto ao regime alimentar, os animais se classificam em carnívoros, herbívoros e onívoros. Complete a tabela distribuindo os animais do quadro nas 3 colunas: carnívoros, herbívoros e onívoros. Então, nós temos aqui tubarão, tucano, ovelha, jiboia, capivara, leão, onça-pintada, girafa, galinha, tartaruga, urso e vaca. Os que forem carnívoros na primeira coluna, herbívoros na segunda coluna e onívoros na terceira coluna, ok?
A questão 8 nos fala: os animais são classificados em 2 grupos. Relacione-os de acordo com suas características. A. Vertebrados. B. Invertebrados. Quais são vertebrados? Animais que não possuem coluna vertebral ou animais que possuem coluna vertebral? Os que forem vertebrados, você põe A. O que forem invertebrados, você põe B. Certinho? Na questão 9, você vai classificar esses animais como vertebrados ou invertebrados. A aranha, ela é vertebrado ou invertebrado? Você escreve embaixo. A galinha, o cachorrinho, o macaquinho, a minhoca, a borboleta. Então, você vai escrever embaixo de cada um se ele é vertebrado ou invertebrado, certinho? Nossa última questão, a questão 10. Observe a tirinha e depois responda as questões. Temos aqui os animais e seus alimentos. O sapo comendo insetos, o rinoceronte aqui com arbustos, a vaca comendo grama, serpente pequenos mamíferos, o tucano, frutas e o cachorro, poltrona. Será? Letra A. Quais animais vertebrados aparecem na tirinha? Quais desses são vertebrados? Escreva o nome deles aqui. B. Na tirinha, qual animal é mostrado comendo algo que não é adequado? Qual animal está comendo algo aqui que não é adequado? Escreva o nome dele. Por que você acha que isso foi feito na tirinha? Por que vocês acham que colocaram esse animal aí comendo algo que não é adequado aqui na tirinha? Para ficar o quê? Para ficar engraçado, para ficar legal, para mostrar que não pode. Por que vocês acham que colocaram aí na tirinha? Letra C, o que todos eles têm em comum? O que todos esses animais têm em comum? Eles têm algo em comum. O que é? Escrevam aqui na letra C. Certinho? Que tenhamos esperança para que tudo dê certo. Estaremos nos encontrando em breve, com certeza. Vamos agora descansar e nos preparar para o retorno. Fé sempre. Boas férias. Beijo, crianças. A gente não entrou de férias ainda, né? Temos mais uma avaliação amanhã. Aí sim, a gente tem mais 2 dias de aulas apenas. Voltaremos só em agosto, né? Então, vamos fazer aí nossa avaliação de Geografia Integrada às Ciências com muita atenção, ok?